Ok, nobres colegas de estudos, voltamos então para a segunda parte. Aqui estamos nós, estimulação a nível celular e a introjeção. Vamos começar então a compreender a introjeção para no próximo encontro fazermos a nossa prática. Bacana? Ok? Vamos mergulhar então. Bom, então até aqui vimos que a psique excitada vai desencadear via sistema nervoso central e hormonal respostas do organismo. Bacana? Claro que aquele desenho está simplificado. Eu coloquei passando pela tireoide, mas há processos complexos, né? De uma associação de vários hormônios, várias vias que são acionadas. A da tireoide é um dos exemplos citados. Bacana? Porque ela tem grande importância no metabolismo, mas não é a única via. Bacana, moçada? Chique demais? Bom, então, o fato é que a instabilidade ou desestabilidade, né, a incoerência, chegou agora a nível orgânico. Então, desencadeou a liberação de moléculas orgânicas via hormônios que vão circular, proteínas, né, circulando pela corrente sanguínea. Tá. E agora chegou na célula, através da corrente sanguínea. Que passos vão ser seguidos? Eu coloquei uma sequência, depois eu fiz um desenho meu. Vão reparar que se eu tivesse que viver de desenho, eu fatalmente morreria de fome. Mas vamos lá. Ora, bom, primeiro passo. Estímulo desencadeado, provocando liberação de hormônio na corrente sanguínea. Bacana. Como dissemos, geralmente age longe de onde foi liberado. Tem que percorrer a corrente sanguínea. Segundo passo. O hormônio alcança a célula-alvo via corrente sanguínea e liga-se ao receptor específico a ele. Lembra-se? Receptores de membrana. Uma célula tem muitos receptores de membrana e cada receptor é para uma resposta diferente. É um mundo, gente. Por isso que existe a chamada medicina ortomolecular, que lida muito fortemente com esses marcadores de superfície, com esses marcadores receptores, e cada um deles coordena uma resposta diferente. É maravilhoso, é um mundo. Quem estuda só isso vai morrer velhinho, tendo muita coisa para aprender ainda, para você ter uma ideia. Bora lá? Então, terceiro passo. Ocorrendo a ligação do hormônio com o receptor da membrana, né, libera a proteína ligada a esse receptor, ou seja, voltando, o hormônio liga-se ao receptor específico a ele. Ligado a esse receptor tem uma proteína, um mensageiro. Chamamos de segundo mensageiro. É um mensageiro ligado àquele marcador. Quando liga-se o hormônio ao marcador, solta a proteína e ela é liberada. No quarto passo, a proteína migra e liga-se a receptor específico para ele na membrana do núcleo, liberando a proteína ligada ao receptor. Olha que bacana. Então, assim que o hormônio liga-se ao receptor, libera a proteína, que é o mensageiro, ela vai até a superfície do núcleo, da membrana do núcleo, tem um receptor específico para ela, o processo se repete, ela liga-se, ao ligar-se, esse complexo, esse conjunto, libera um outro mensageiro, que está ligado a esse receptor de membrana do núcleo da carioteca, do envoltório nuclear. Então, esse mensageiro agora, o que vai acontecer? Olha no 5. A proteína liberada estimula o chamado gene ativador, que por sua vez estimula o DNA ao processo de síntese proteica, ou seja, produzir a proteína que representa a resposta ao estímulo. Bacana? Como disse a vocês, por exemplo, o estímulo pode chegar na suprarrenal, ela produz vários hormônios, mas tem um marcador que é específico para a liberação de adrenalina, por exemplo. Bacana demais, gente? Então, o DNA, ele vai produzir os seus RNAs, na verdade, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, e vai liberá-los para o citoplasma. Por quê? Lá no citoplasma vai ocorrer no 6, a síntese proteica, os dois processos chamados de transcrição e tradução, que é a fabricação da proteína, que é a resposta, e que é a proteína a ser liberada na corrente sanguínea para agir. Ok? Bacana, moçada? Chique demais? Em suma, é isso que vai acontecer.
Eu fiz um esqueminha, não olhem para o desenho. Se eu tivesse que viver de desenho, fatalmente eu morreria de fome. Mas a título para simplificar, acompanha comigo. Olha que desenho lindo, maravilhoso, né? Só falta falar. Muito bem. Esses símbolos aqui representam o hormônio circulando na corrente sanguínea, no vaso sanguíneo que chega na intimidade da célula, na membrana da célula. Repare que eu fiz um desenho esquemático de marcadores de superfícies, alguns diferentes, para mostrar a vocês e lembrá-los que existem vários tipos de marcadores de superfície. Bacana? Acoplado a cada marcador tem uma proteína que chamamos de mensageiro. Bacana. Então, o hormônio, a proteína, vai ligar-se ao receptor específico para ela. No passo 2 é o que acontece, olha lá. Tá vendo? Ela liga-se especificamente ao marcador dela. Com isto, veja bem, olha a proteína que é o mensageiro, vai soltar-se, que é o que ocorre no passo 3. Veja bem, a proteína soltou-se e o que está ocorrendo com ela? Está migrando, olha só. Por quê? Lá na membrana do núcleo tem também um marcador específico para ela. É o que vai ocorrer no passo seguinte. Esta proteína vai ligar-se a um marcador específico para ela na superfície da membrana do núcleo da célula. É o que vai acontecer na sequência. Olha só, ela ligou-se, então um outro mensageiro será liberado. A ligação, a formação desse complexo libera esse mensageiro. Repare, já sinalizando, aqui está o chamado gene ativador. Então essa proteína específica vai excitar esse gene ativador. Bacana? Esse gene ativador, ele vai ativar a parte do DNA que representa a sequência para a produção daquela proteína específica, que é a ordem que vem sendo trazida, que é o passo seguinte. Olha lá. O gene ativador, ele vai ativar a parte do DNA, os genes responsáveis pela produção daquela proteína específica. Bacana? Então, o que acontece? O DNA, então, inicia o processo de produção, de síntese proteica, né? Mas o primeiro passo é a chamada transcrição. Primeiro, ele tem que produzir o chamado RNA mensageiro, M de mensageiro. Já produziu os 3, mensageiro, transportador e ribossômico. O DNA não pode ir ao citoplasma, então ele manda, né, intermediários, que são os RNAs, para a síntese proteica lá no citoplasma da célula. Bacana? O RNA mensageiro, ele leva então a transcrição da ordem do DNA, vá ao citoplasma e coordene a produção da proteína tal. Então ele traz consigo nos códons, nas tríades, né? Ele traz os aminoácidos que irão ligar-se em sequência para formar aquela proteína específica. Então, chegando no citoplasma, temos lá uma organela chamada ribossomo, acoplado ao RNA ribossômico, não é verdade? Por quê? Qual a função desse conjunto? Fazer a leitura da mensagem trazida pelo RNA mensageiro. Então, ribossomos vão em fila, são vários, em fila, vão passando e fazendo uma leitura. É uma produção em série de proteínas. Então, vai entrando, passando e vai lendo as tríades. Cada tríade coordena um aminoácido específico. O RNA transportador vai trazendo esses aminoácidos específicos e vai se montando uma cadeia, né? Pela famosa ligação peptídica, né? Um aminoácido vai ligar-se ao outro pela famosa ligação peptídica. Na verdade, é uma reação química que ocorre uma desidratação intermolecular. A molécula de um aminoácido perde um OH, a outra perde um hidrogênio, então sai molécula de água, desidrata, né? E as ligações pendentes, carentes, se ligam, e é assim que o aminoácido se liga ao outro. Quem coordena isso é justamente essa sequência dentro do ribossomo. Então, vai se montando uma linha de montagem, ela é iniciada e vários ribossomos vão entrando e fazendo leituras um atrás do outro. Ou seja, vai produzindo proteína em série. Bacana, moçada? Então, o final desse processo é a liberação da proteína, que é a resposta, às vezes, para agir dentro da célula
e muitas vezes para agir fora da célula, quando é a liberação de outro hormônio, ou quando é para a célula agir, a célula responder. Bacana? Chique demais, moçada? É muito, muito bonito, não é? É lindo. Então, em linhas gerais, esse é o caminho orgânico seguido pela resposta induzida lá na psique, seja por uma instabilidade ou estabilidade, uma coisa boa, uma coisa ruim. A mesma via que traz a doença, traz a cura, pode ser venturosa, bacana, chique. Vamos então começar a trilhar como fazer isto? Olha só que interessante. O cérebro humano, lá no córtex, nós temos então energias armazenadas onde? No citoesqueleto dos neurônios. Teoria, gente. Teoria ligado a pensadores como Penrose, né? Está aí há 29 anos, teorias muito fortes que corroboram com descobertas neurocientíficas e de física quântica, baseada no princípio de que o citoesqueleto de cada célula é um computador quântico, capaz de armazenar toda a sua existência e de todos os seus antepassados. Memória genética, arquétipo do passado, não sei que nome você vai dar a isto, não é verdade? Mas a ciência traz esses dois nomes. Isso fica claro para nós, gente, quando fazemos regressão de memória, que é um outro assunto que em outro momento vamos conversar. Né? Eu consigo levar um indivíduo com a semi-hipnose a voltar na época do seu bisavô e sem ter conhecido o bisavô. Olha, como isso é possível? Só é possível através da memória genética e dos arquétipos do passado, armazenados onde? No citoesqueleto. Então, energias, tudo é energia. Sentimentos, pensamentos, tudo é energia. Então, pensamentos ruins ou bons moram também no citoesqueleto. O indivíduo traz consigo, então, desculpe, gente. O indivíduo traz consigo, então, pensamentos densos, pessimistas, angustiantes, amargurantes, aprisionadores. Isso traz dor, traz sofrimento. Né? Então, a maioria vai chegar para nós com pensamentos muito ruins, carecendo do que chamamos de ressignificação. Né? E o processo para isso nós chamamos de transmutação. Transmutar não é sair sendo reativo para ferir pessoas com palavras, porque tem palavras que ferem mais que tiro, mais que machadada, e depois que foram proferidas o estrago está feito, não é verdade, gente? E nem guardar para virar bomba relógio, né? Não é para eclodir forma de doença mais tarde, não. É transmutar, eliminar. Ora, então, o indivíduo sob estimulação, ele pode liberar essa energia para serem consumidas em processos bioquímicos dentro da própria célula. Exemplo, reações de combustão. Lembrando um pouquinho da química do 2º grau, na termoquímica, você há de lembrar que toda reação química precisa de uma energia chamada de energia de ativação, seja ela endotérmica ou exotérmica. Então precisa de uma energia de ativação. E você queima glicose, por exemplo, 24 horas. Então você pode utilizar essa energia sob estimulação para ser consumida como energia de ativação. Se ela é consumida, ela deixa de existir. É uma das formas de se fazer. Então, organicamente, é o que vai acontecer. Mas precisamos trabalhar no campo do pensamento, no campo das energias, da psique, bacana? Da psique, como queira. Então, pensamentos densos estão aí e fazem mal ao indivíduo, não é verdade? Além dos pensamentos densos ao longo de todo o córtex, temos também no sistema límbico, o sistema límbico, por isso que eu disse que ele é tão importante, pois ele pode trazer e guardar mágoas, angústias, dores, sofrimentos, medos, amarguras, ansiedades. Sim, tudo isso vem no mesmo pacote, que torna o indivíduo infeliz e à beira de um estado depressivo ou depressão, ou amplamente angustiado, ou ansioso demais. Então, veja você com o nosso trabalho, onde queremos chegar. Queremos transmutar esses pensamentos ruins e transmutar também esses sentimentos ruins. Pessoal, é libertação.
libertador. E nós não nos limitamos só a isso, que já é maravilhoso. Não nos limitamos a só isso. Após uma introjeção, que é o nome que damos, essa viagem para dentro de si mesmo, o indivíduo ele volta, gente, leve, como que pisando em plumas. Ele volta leve. Ele experimenta uma sensação maravilhosa de leveza, de tranquilidade. Bacana? Desculpe, minha voz está muito boa, não. Por isso falamos muito em quê? Ressignificação. Dar um novo significado àquelas energias, transmutá-las. Bacana? Mas para isso, precisamos acessar o inconsciente, sim. O consciente é cheio de máscaras, armaduras, personagens, mente, não é verdade? Mas o inconsciente guarda uma treinheira danada. Chamamos lindamente de conteúdos do inconsciente. É lindo. Traduzindo, treinheira. Sentimentos e pensamentos que estão fazendo mal ao indivíduo, relacionados a situações de vida, não é verdade? E que desencadeiam reações do próprio orgânico que são danosas, não é verdade? Não é só a depressão, pode trazer doenças para o corpo físico. Sérgio, mas como acessar esse inconsciente? Através da semi-hipnose. Note bem, eu sei o que está passando pela sua mente nesse momento. Ah, mas Freud abandonou a hipnose Charcot porque viu que não dava resultado. Claro, a Charcot utilizava a hipnose total. O indivíduo era apagado. Então, identificava-se um problema no indivíduo, mas o indivíduo mesmo não se dava conta disso. Então, nada era resolvido. As coisas voltavam da forma que eram, mas estamos falando de semi-hipnose. Semi, que eu vou mostrar a vocês como é feita. A semi-hipnose é uma hipnose leve, o suficiente para tornar o cérebro descontínuo. Nós bloqueamos temporariamente o consciente para que as máscaras, armaduras e personagens não interfiram no processo. Ele vai ser fundamental depois, quando tornarmos o inconsciente lúcido acerca dos conteúdos que ele traz, para que o consciente haja, para que ele ressignifique. Mas, para não interferir, porque ele vai iniciar processo e desencadear processo de fuga, se ele perceber, nós o tornamos descontínuo, para que justamente o consciente não interfira no processo. Bacana? Notem vocês que são conceitos novos. Então, estou convidando vocês a mergulhar em uma teoria que eu já aplico há anos e tem resultados maravilhosos. E que, se bem utilizada, é uma ferramenta de apoio fantástico. Lembrando, a hipnose não é tratamento, é uma ferramenta, a semi-hipnose é uma ferramenta para que você aplique a psicanálise. Lembrando que eu já disse no nosso último encontro, hipnose é sono, hipnose, sono provocado. Mas é muito mais comum do que nós imaginamos. Como disse a vocês, o processo de relaxamento no setting que nós fazemos é uma semi-hipnose. Bacana? Então, não é algo novo, é algo que já é feito. Mas o que eu trago a vocês são metodologias de atalhar e acelerar esse processo. Bacana? E tornar muito mais efetivo. Não que os outros métodos não funcionem, é claro que funcionam e de forma maravilhosa. É só mais uma estratégia que estou trazendo para você, bacana? E que funciona maravilhosamente bem. Então, note, estamos falando de semi-hipnose, para tornar o cérebro temporariamente descontínuo. Não há risco algum se feito com responsabilidade, com tranquilidade, né? Com seriedade. Bacana? Como vamos mostrar a vocês. Muito bem, mas quais são as etapas então dessa semi-hipnose, Sérgio? Bacana? Mostra para nós. Bom, nós iniciamos com o método dos números, é o abrir e fechar dos olhos. Moçada, existem no mínimo 40 estratégias diferentes que eu me lembre no meu curso de hipnose que eu dou. Eu mostro 40 estratégias diferentes para fazer esse processo. O método dos números é apenas um deles. O abrir e fechar de olhos é auto-hipnótico, moçada. Bacana? Então, como é esse processo do método número 1, Sérgio? Etapa número 1, método dos números. Abrir e fechar dos olhos. Quando começamos, o indivíduo está de olhos fechados.
começamos a contagem. Eu falo 1, abre o olho e me viu, fecha. 2, me viu, fecha. Ou seja, estamos de frente para o indivíduo. Ele nos vê e fecha. Assim que viu, fecha. Então, à medida que vamos contando, os olhos vão pesando. Porque o abrir e fechar de olhos é auto-hipnótico. Gente, toda hipnose é uma auto-hipnose. Se alguém disser que te hipnotiza a hora que quer, está mentindo. Hipnotiza você se você permitir. Claro que existem pessoas mais susceptíveis e pessoas menos susceptíveis. Bacana? Uma pessoa, por exemplo, que utiliza muito o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o da lógica, ele pode resistir a esta contagem lógica. E aí você tem que utilizar outros métodos para alcançar a semi-hipnose com esse indivíduo, que eu vou mostrar a vocês também na prática, que é o método da respiração, que é outra maneira de fazer. Bacana? Bom, então, à medida que vamos contando, o indivíduo vai sentir que os olhos vão pesando. Você, lógico, pressupõe que você já alcançou, né, a confiança dele, né, a transferência, não é verdade? Já há uma empatia, já há uma transferência realizada, então ele vai se deixando levar e ele vai, à medida que a contagem vai prosseguindo, os olhos vão pesando, até chegar num ponto que mesmo que ele queira, ele não consegue abrir os olhos. Não consegue. Alguns falam, Sérgio, eu tentei abrir os olhos. Eu sei que você tentou, principalmente quando usa muito o hemisfério esquerdo, que é o da lógica. Eles tentam burlar e mostrar que não deu certo com eles, né? Então o que acontece? Não consegue abrir os olhos. A partir deste momento, o cérebro tornou-se descontínuo. Bacana? O indivíduo está pronto para você iniciar a etapa de intuição. Etapas de intuição. Bacana? É legal demais, é muito bacana. Bom, na etapa seguinte, 2, então inicia-se o processo de indução. Intuir, na verdade, moçada, neste momento é que vocês vão sentir a importância da fé do indivíduo. Psicanalista que descarta a fé como uma mola propulsora está descartando uma ferramenta maravilhosa. Por isso que todo psicanalista tem que estudar as religiões, sim, mesmo que você não concorde com ela. Estudar para conhecer, para respeitar os elementos que o indivíduo traz consigo. Se você não acredita em nada, você não pode feri-lo em sua fé, não pode desacreditá-lo. A fé do indivíduo é uma mola propulsora maravilhosa. Respeite a fé do seu cliente ou paciente, como queira. Bacana? Chique? Porque você vai intuí-lo a gratidão, a agradecer esse ser maravilhoso por tudo que lhe foi dado, pelo teto que lhe abriga, pela comida, a mesa que nunca faltou, a família, o trabalho, os amigos, tá? Agradecer pelo dom da vida. Bacana? Gratidão. Por que a gratidão? A gratidão é uma das maiores orações que existe, moçada. A gratidão coloca o indivíduo em sintonia, em ressonância com energias mais sutis. Olha o fenômeno da ressonância acontecendo. Entra em mesma vibração com energias de alta frequência, leves, ele se retira do estágio denso. É o início do processo da ressignificação. Bacana? Então essa etapa é muito importante. Na prática eu vou mostrar a vocês com calma. Vamos fazer passo a passo e vocês vão ver que é importante, ok? Bom, então no terceiro passo, alcançando esta ressonância, o que é isso? Sintonia com a energia universal, onipresente, que está em todas as crenças e fora delas, está presente no lar do indivíduo, no trabalho, está aqui, está aí com vocês, está com todos aqueles que o indivíduo, que vocês, que eu amamos, penetrando por afinidade junto com a respiração e espalhando-se por todo o corpo e toda a alma do indivíduo. Aqui você leva o indivíduo a sentir-se pleno, em ressonância com essa energia universal. Moçada, isto é maravilhoso. Ele eleva-se, entra em sintonia com energias
sutis, maravilhosas. Se você não quer chamar de Deus, não chame. Chame de outra energia e pronto. Mas o fato é que o indivíduo entra em ressonância com energias maravilhosas. Bacana? Então não despreze essa etapa que é muito importante. Desculpem. Bom, nesse ponto, ele já está inundado dessa energia, sentindo-a percorrer por todo o corpo, né? Então começa então a etapa chamada de empoderamento. O indivíduo ele é intuído a assumir total controle sobre sua psique, sobre o sistema nervoso, sobre o sistema endócrino dos hormônios, sobre o sistema imunológico das defesas, intuí-lo que através dessas 4 vias de comunicação, ele, empoderando-se, ele está assumindo o comando, ele vai disparar amorosas ordens para que cada uma das trilhões de células que constituem o corpo orgânico dele e espiritual, para quem acredita, entrem em amorosas transmutações. Então são ordens amorosas, mas ordens firmes. Notem vocês, é o indivíduo empoderando-se, em sintonia com este amor maior, e ele desencadeando ordens mentais. Ou seja, você está fortalecendo o indivíduo, empoderando e dando a ele condições de iniciar o seu processo de ressignificação. Ele torna-se então empoderado. Bacana, moçada? Na etapa seguinte, que é a 5ª, nós vamos intuí-lo a sentir tudo isto acontecendo em milésimos de segundos e desencadear libertação de pensamentos e sentimentos ruins. Lembra daquela listagem que colocamos agora há pouco? E sentir-se maravilhosamente bem. Nós o intuímos, né? Nós dissemos a ele, olha, todo o seu corpo responde prontamente às suas ordens, e a partir deste momento, nesse exato momento, bilhões de neurônios em sua mente já atendem aos seus comandos e na presença dessa energia maravilhosa já se libertam de todo o pensamento denso, pessimista, angustiante, amargurante, aprisionador. Nenhuma destas formas densas de energia permaneceu em sua mente, o que a torna leve, maravilhosamente leve. Perceberam os comandos, gente? Nós o intuímos e ele vai. Opa, isso é bom para mim, isso eu quero, e dispara. É o inconsciente puro, sem máscaras, sem armaduras, sem personagens, sem medo, disparando estas ordens. Bacana? Com toda a licitude, porque ele é puro. Ele só está agora precisando tornar-se lúcido desses conteúdos para jogá-los fora. Bacana? Chique demais? Então, e dizendo, o que torna a sua mente leve, maravilhosamente leve. Você termina com essa frase, então ele sente-se realmente leve, liberto. Lembra das transmutações? As células pegando essas energias densas que estavam no citoesqueleto e as utilizando em processos bioquímicos dentro da própria célula, no citoplasma, como energia de ativação na queima da glicose, por exemplo. Ou seja, consumindo essas energias, elas deixam de existir. Por isso que vem a sensação de leveza. Não é uma mera intuição de acabou, não tenho mais. Há um processo orgânico acontecendo. Há uma resposta bioquímica à ordem psíquica que foi dada. Bacana, moçada? Chique? É aí que eu quero chegar com vocês. Bom, na fase de ação positiva, presente e futura, vamos voltar um pouquinho. Aqui foi no córtex, mas no sistema límbico, você diz, da mesma forma, todos os bilhões de neurônios que constituem o seu sistema límbico também já atenderam aos seus comandos e na presença deste amor maior, libertam-se neste momento de todo sentimento ruim, tornando você livre de mágoas, de angústias, de dores, de sofrimentos, de medos, de amarguras, de ansiedades. Nada disto permaneceu. Todo o seu sistema límbico está em paz.
toda a sua mente está em paz. E você passa a emanar ondas mentais de alta frequência, leves, pois alcança um padrão de energia maravilhoso. Seus campos mentais abrem-se naturalmente, permitindo que sua mente expanda. E nesta expansão, bilhões de neurônios, atendendo à força do seu pensamento, da sua vontade, da sua fé, e pela presença deste amor maior, disparam maravilhosas e amorosas ondas eletromagnéticas que formam um lindo halo azulado acima de sua psique. E estas energias maravilhosas irradiam-se contornando todo o seu corpo, da cabeça aos pés, aderido à sua pele. E este emplasto medicamentoso passa a penetrar por todos os poros da sua pele por afinidade, chegando em cada célula, em cada tecido, em cada órgão, em cada um dos sistemas que formam o seu ser orgânico e espiritual. Em milésimos de segundos, todo o seu ser responde prontamente à presença desse medicamento maravilhoso, produzido pelo seu pensamento, pela sua vontade e centuplicado por este amor infinito. É maravilhoso o que acontece neste momento. Todo o seu peito sente-se leve, livre, liberto de tudo aquilo que o oprimia, angustiava, amargurava, pressionava. Nada disto permaneceu. Todo o seu peito agora está em paz, maravilhosamente em paz. Sua respiração torna-se tão leve, tão tranquila. O ar passa livremente pelos seus pulmões, trazendo consigo uma extraordinária sensação de alívio, de leveza, de paz. Vosso coração a este tempo já pulsa firme, forte, resoluto, completamente liberto de tudo aquilo que o entorpecia. Já não reside mais em vosso coração nenhuma mágoa, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum medo, nenhuma amargura, nenhuma ansiedade. Nada disto permaneceu. Todo o seu coração agora está em paz. Milhões de células cardíacas completamente libertas de energias densas. E ele que responde fortemente pelos sentimentos, passa a irradiar essa energia maravilhosa, este amor puro, em maravilhosas ondas que espalham-se por todo o seu corpo e toda a sua alma. E você entra em plenitude de amor consigo mesmo e com essa energia maravilhosa, na forma como você a concebe. A sua crença é sagrada e nós a respeitamos muito. Perceberam, moçada? A quantos vão? Como que vamos lidando? Como vamos intuindo? A esta altura, moçada, o indivíduo está pleno. O indivíduo está pleno. Ele já se libertou de muita trenheira. Ele ganha uma sensação de alívio, de paz íntima maravilhosa. Uma preparação para a etapa mais importante de todo esse processo. Primeiro fizemos a limpeza, para agora, na fase final, entrar justamente na intuição que é ação positiva, presente e futura, no hoje e no amanhã, que o amanhã depende do que você fizer no hoje. O indivíduo é trazido para agir no hoje, no agora, levando o indivíduo a dar-se conta da intensidade da força que ele possui e utilizar esta descoberta a seu favor. Moçada, aqui sedimenta-se o processo de empoderamento. Aqui você vai intuí-lo a ressignificar. Vai começar a etapa mais importante desse processo. Bacana? Que é a ressignificação. Ele vai desencadear ações que vão libertá-lo e vão intuí-lo a fortalecer-se
quando o indivíduo volta do transe, né? Que nós falamos, olha, ao final, né? Tem a parte final, no final fala, olha, e é nesta paz, nessa harmonia, nesta serenidade, nesta força, que no você volta para nós. 3, 2, 1. Ele abre os olhos tranquilamente. Bacana? E moçada, ao longo de todo o processo, o indivíduo te ouve perfeitamente e até conversa com você se for preciso. Nós tornamos o cérebro parcialmente descontínuo ou só o suficiente para bloquear o consciente, o indivíduo mantém-se lúcido o tempo todo. Este é o grande X da questão. Bacana? Não o trabalho de Charcot. O indivíduo está lúcido. Se nós partimos do pressuposto de que ele seja agente de própria cura, protagonista de própria história, não podemos apagá-lo. Não. Por isso que essa hipnose é uma senhora ferramenta. O indivíduo permanece lúcido o tempo todo. Ele te ouve perfeitamente. Em princípio, ele pensa consigo mesmo, não, até parece que não mudou nada. Estou ouvindo o Sérgio perfeitamente, posso até conversar com ele, eu só não consigo abrir os olhos. E o bacana, que o que é trabalhado no setting dessa hipnose será desencadeado pelo inconsciente ao longo dos dias. O indivíduo vai dormir, acordar, e está lá trabalhando. Semelhante ao que passamos na escola quando temos aquelas provas cabeludas da matemática, lembra-se? Aqueles problemas cabeludos, você está estudando até tarde da noite, tem um problema que você tem certeza que ele vai cair, só que você ainda não compreendeu, mas está cansado. Aí você fala, não, agora eu vou dormir, amanhã cedo dou uma olhadinha, seja o que Deus quiser. Aí no dia seguinte, pela manhã, você acorda e olha para o problema e fala, ó, nossa, estava na minha cara, eu não vi, fácil nada. Seu inconsciente trabalhou nele a noite inteirinha, não desligou para entregar a resposta a você pela manhã. Semelhantemente, o que é intuído nessa hipnose, no setting, nesse trabalho nosso, o inconsciente começa a elaborar fortemente em comunhão com o consciente, vai rompendo com máscaras, com armaduras, e moçada, não tem trancos. De forma muito natural, o indivíduo vai experimentando mudanças na sua vida. Quando ele assusta, nossa, eu estou agindo assim, eu estou conseguindo vencer o que eu não vencia antes, de forma tão natural. Este é o maior ganho. Não há trancos, de forma natural, vai agindo. É como se o inconsciente colocasse, olha, isso aqui agora é natural para nós, tá? O que antes era um tabu, agora é natural para nós. E funciona, moçada. Por isso, quando você faz esse tipo de trabalho, os encontros não são semanais, são quinzenais. Explico por quê. Uma semana é pouco. Precisamos de no mínimo 15 dias para que haja a sedimentação do que foi trabalhado, para que o indivíduo chegue em condições de você dar um mergulho mais profundo. Você verá que os comandos são basicamente os mesmos. O que muda é a intensidade com que o indivíduo consegue mergulhar e ressignificar. Ele vai empoderando-se cada vez mais. É muito bacana. Chique? Gostaram até aqui? É claro, você me viu falando de metabolismo, de células, citando mecanismos intrincados fisiológicos, porque você tem intelectualidade para compreender isso. Este processo ele é adaptado para o indivíduo que não tem o entendimento de fisiologia humana, de anatomia. Aí usamos meios mais alegóricos, mais simples, para que ele compreenda, e eu vou mostrar isso a vocês na prática da próxima aula. Bacana? Adaptação para indivíduos que não têm o arcabouço de conhecimentos que você tem. Eu falei de célula, de tecido, de sistemas, né? Eu falei de metabolismo, porque você compreende, né? Nem o seu cérebro aceitaria se eu partisse para o empirismo de colocar as coisas de natureza mais fantasiosa, mais alegórica. A sua mente rejeitaria. Então, com você, com a pessoa que tem entendimento no assunto, nós vamos profundo dessa forma. Mas para a pessoa que não tem, utilizamos alegorias mais simples, mas que têm o mesmo efeito, que agem perfeitamente. Bacana, moçada? Então, vai começar a etapa mais importante, então, que é a ressignificação. Né? Mas como, Sérgio? Como ela é feita? Como?
Não perca o nosso próximo emocionante capítulo desta jornada do conhecimento. Versão brasileira, nós. Moçada, até aqui tudo bem? Bacana? Eu sei que é tudo muito novo. Por isso eu pedi a você que trabalhe não só dentro da academia. Comece a pensar e um pouquinho fora dessa caixinha. Bacana? Que eu estou trazendo para vocês algumas teorias que beliscam a teoria quântica, a neurociência, né? Teorias que estão circulando por aí há 29 anos, como a do Penrose. Bacana? Trabalhos maravilhosos de Erickson com semi-hipnose. Bacana? Erickson é uma referência nesse trabalho. Hoje no Brasil nós temos Sofia Bauer, que é uma representante digna desse trabalho, faz um trabalho maravilhoso, como outros tantos pelo Brasil afora, não é verdade? Muitos dos trabalhos com PNL, né, são derivações desta forma de trabalhar. Bacana? São colocações positivas, são ressignificações. Bacana? Temos um terapeuta famoso mundialmente, o Brian Weiss, né? Aqui no Brasil temos um discípulo dele, o Marco Natali, né? Então são visões que eu convido vocês a mergulhar nelas. Bacana? Chique? Que estamos na psicanálise integrativa, um convite a mergulhar em algo mais. Quanto mais ferramentas você buscar, mais será a forma de você trabalhar dentro do setting com a pessoa que você vai atender. Ela ganha, pois você chega mais completo para atendê-la e auxiliá-la. Bacana, moçada? Até aqui tudo bem? Então, olha, ficamos por aqui, né? Na nossa live, nós vamos então mostrar uma semi-hipnose ao vivo. A Betânia, que é nosso braço direito, aceitou. Ela vai trabalhar conosco nessa aula prática. Vou mostrar 2 metodologias. Vou mostrar um método mais simplificado com a linguagem mais simples, bacana. Mas tenham em mente, a semi-hipnose não apaga o indivíduo. Ele mantém-se lúcido o tempo todo. E é assim que tem que ser, porque partimos do pressuposto de que ele seja agente de própria cura, protagonista de própria história. Moçada, tenho conseguido resultados muito bacanas. Então, quem quiser mergulhar, será um prazer, né? Claro que no meio do caminho vão surgir algumas dúvidas, né? Bacana. Como disse a vocês, eu quero ir aí a Juiz de Fora. Eu quero fazer uma prática com vocês. Quero que vocês façam uns com os outros, recebam, né? E vamos treinar para que você veja que funciona. Bacana? Chique? Moçada, muito obrigado pela paciência, pela companhia. Desculpem as minhas tosses no meio do processo, é alergia, não é corona. Bacana? Então, até um próximo encontro, até a nossa live, com a graça de Deus, e nos encontraremos, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, moçada. Até mais. Valeu. Obrigado pela companhia. Tchau.